Boa tarde, pessoal. Atrasei. Eu agora vou mudar esse horário, gente. Eu agora vou colocar o meu horário de fazer live com vocês terça-feira, 13h. Meio-dia não dá. Cheguei à conclusão. Tem um atendimento, às vezes o atendimento atrasa. E aí tem as crianças. E agora esse horário é um horário maravilhoso, então eu vou fazer isso. A partir da próxima semana, o nosso momento Perguntas e Respostas com a Nath vai ser à 13h. Fechou? Para vocês não ficarem perguntando, ai, Nath, cadê a live que não começa? Pronto, já tá falado. Ei, Lai, tudo bom, Lai? Combinado? Feito. Combinado, feito, combinado, feito. Vamos entrando aí, né, galera? Vamos entrando aí. Vamos começando o nosso momento. Dia de terça-feira, falha-me Jesus, lá vai eu perdendo o celular. Gente, dia de terça-feira é um dia que eu faço perguntas e respostas. Então, vocês vão poder mandar perguntas para mim, aqui nessa caixinha aqui do lado, onde tem essa bolinha e um ponto de interrogação dentro. Não adianta vocês mandarem pergunta para mim, gente, aqui nos comentários, porque a velocidade que vocês escrevem é muito rápida, eu não consigo ler. Então, se você quer que eu responda a sua pergunta, manda a pergunta aqui nessa... bem aqui do lado dos comentários, tem uma bolinha com um ponto de interrogação dentro. Aí você escreve lá. Ah, tem um detalhe. Se você fizer uma pergunta que ocupe 4, 5, 3, 2 caixinhas, eu também não consigo ler, tá? Então, tente fazer uma pergunta bem resumida para que caiba numa caixinha só. Assim vai ser também mais fácil de eu conseguir responder a sua pergunta. Ai, Nath, tem muito tempo que eu venho aqui e você nunca responde. Faz parte, gente. Faz parte. Quando você entrar aqui, você já entra orando para que os meus olhos olhem sua pergunta e responda. Obviamente, gente, que eu procuro sempre colocar as perguntas que mais se repetem. Então, tem determinada pergunta que muita gente fez. Aí eu respondo de uma pessoa. Obviamente, estou respondendo para várias pessoas, né? Entendeu? Beleza? Já tem umas perguntas aqui. Vamos lá? Vou lá. Aqui tem uma pergunta que eu achei super legal. Da Cibele. Olha o que a Cibele me perguntou. Nath, como orar pelo cônjuge com ousadia sem, né, faltou um N aí, sem colocar ele no trono? Fantástica a sua pergunta, Cibele. Primeiro, vamos lá. Um trono, quando ele está ocupado, ele não pode ser ocupado por outra pessoa. Partimos desse princípio. Então, o que acontece? Se, de fato, você está se relacionando com Deus, trazendo a existência de Deus para a sua vida como um relacionamento prioritário, né? Vivendo a verdade de Cristo, indo para um lugar secreto, entrando no teu quarto, tendo tempo com Deus, meditando na palavra dia e noite. Se você está fazendo isso, se isso é um hábito seu, né? Vai para a escola pegar as crianças, vai conversando com Deus no carro, volta, conversa com ele, senta para comer, agradece. Se você está tendo o hábito durante o dia de se relacionar com Deus, significa que ele de fato é um Senhor na sua vida, ele é Deus na sua vida. Então ele já está ocupando esse altar. Então, pelo fato dele já estar ocupando esse altar, não existe a possibilidade de você servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Ou seja, não dá para você colocar 2 deuses no mesmo altar. Então, se já está ocupado com Deus, você não vai conseguir colocar o seu marido nesse lugar. E óbvio, gente, que uma das coisas que eu acho mais maravilhoso de estar me relacionando com Deus é que o próprio Espírito Santo, ele conduz a nossa vida de uma forma linda. Então, a Bíblia fala que a gente não sabe orar, né? Nós não sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o próprio Espírito conduz o nosso momento de oração ao ponto de saber o que orar, a hora de parar, a hora de, né, continuar. Vocês entendem? Então, o equilíbrio está viver o que a palavra de Deus diz, que busque o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. É viver esse princípio. Quando você vive esse princípio, pode ficar tranquila que você não vai idolatrar seu marido. Beleza?
Próxima pergunta. Eita, gente, vocês mandaram muita pergunta ao mesmo tempo. Uma pergunta também que eu recebo muito, por isso que eu estou fazendo questão de responder, porque é unânime essa pergunta. Recebo muitos directs a respeito dela. Nath, como devo agir depois da traição? Meu marido voltou para casa, né? Voltou, mas ele não consegue transar comigo, ainda, né? Como era antes. Então vamos lá. Eu vou falar para vocês o que eu entendo, tá? Eu, Nathalie, analisei vários casos, eu percebi essa situação se repetindo, assim, num percentual altíssimo, quando as pessoas voltavam ao casamento, que era exatamente isso. O cônjuge volta para casa, mas ainda não consegue ter relação sexual com a mulher. E a mulher fica super constrangida, fica, Nath, o que é que tá errado, né? Tem alguma coisa errada. Então vamos lá. O que é que a palavra de Deus fala que é o resultado do pecado? O que é? O resultado do pecado é a morte. Então, isso é bíblico, né? O pecado, ele te leva para a morte. Ele te leva para a morte em muitas coisas. E não é só morte física, né? Porque partindo do princípio que nós somos uma tricotomia, que nós somos o espírito, temos uma alma e habitamos no corpo, o pecado, aonde ele atua, ele mata. Então, se eu peco na minha alma, naquela área, daqui a um tempo, né, se eu continuar na prática do pecado, eu vou morrer naquela área, né? Qual é o pecado no corpo? Né? A Bíblia também fala que o único pecado no corpo é o pecado do adultério. Então, qual é a tendência, né, de acontecer com homens que praticam esse pecado? O primeiro, de fato, o homem volta para casa e ele tem o que a gente chama, ele fica broxa. Ele não consegue. Por que ele não consegue? Aí, muita gente vai para psicólogo, muita gente vai para psiquiatra, muita gente vai para médico, achando que é um problema hormonal. E, às vezes, descobre que não tem nada. Na verdade, está aqui, ó. O problema está aqui. Como resultado do adultério. Então, isso também acontece, por exemplo, com muitos homens que acessam muita pornografia. O que acontece? Ele acessa tanta pornografia e normalmente tem a prática tão grande de se masturbar que quando a mulher chega perto, ele não consegue, ele fica broxa. Então, o que acontece? O homem, quando ele volta para casa, ele volta ainda com os requisitos do pecado, né? Deixa eu segurar aqui, gente. Ele volta com os resultados do pecado. E um dos resultados do pecado dele, de fato, é esse. Nath, eu como esposa, como eu me comporto? Eu vou dizer para vocês como eu faria, tá? Se eu aceitei o meu marido voltar para casa, pressupõe-se que eu já estou forte espiritualmente, curada emocionalmente, feliz de receber ele de volta e apta a ajudar ele a sair do pecado. Porque muitas vezes ele voltou para casa, mas ele ainda não saiu do pecado. E você é a pessoa mais adequada para ajudar ele a sair do pecado, né? Nath, eu não consigo. Eu sei que você não consegue, porque você nem está forte espiritualmente, nem está curado emocionalmente. Por isso que você não consegue. Por isso que eu falo para um monte de gente. Não decidam querer restaurar o casamento, sendo que você está doente emocionalmente e espiritualmente. Então, vamos lá. E aí, o que é que eu faria? Como eu estou forte espiritualmente e curada emocionalmente, eu vou ajudar o meu marido. De que forma? Eu, de fato, vou estar orando, né? À noite, eu com certeza absoluta iria ungir ele enquanto ele dorme e orar sobre ele, botar as mãos sobre ele, impor as mãos sobre ele, porque a Bíblia fala que a gente, impondo as mãos em nome de Jesus, a gente tem na verdade, nós não temos o poder, né? Sobre o nome de Jesus, nós temos a autoridade de ministrar cura. E eu faria isso. E ajudaria ele sem colocar pressão e sem cobrar. Então, eu faria isso de forma tranquila, né? Devagarzinho eu ia conversando com ele, convidando ele, beijando, abraçando, fazendo carinho e com tranquilidade vivendo o processo junto com ele. O problema, gente, é que as mulheres aceitam os homens voltarem para casa e não estão curadas. Aí elas não suportam. E o que é que elas fazem? Cobram, julgam, esculhambam, botam o cara mais para baixo ainda. Aí
vai tudo por água abaixo. Essa é a verdade. Vamos para a próxima pergunta. Eu já falei para vocês que se vocês mandarem pergunta para mim que ocupem mais de uma caixinha, eu não consigo responder, ok? Deixa eu pegar uma pergunta lá de baixo. Vamos lá. Como orar pela outra mulher que está com seu marido e não desejar o mal? Pergunta muito verdadeira, né? Essa pergunta aí foi ótima. Então, deixa eu te falar. Quando é que você vai conseguir fazer isso? Quando você fizer isso, entender do princípio por trás dessa oração. A Bíblia fala pra gente que nós devemos orar por aqueles que nos fazem mal e abençoar aqueles que nos perseguem. Não é assim? Então, partindo desse princípio, né, você vai fazer uma prática do princípio. Então, você não vai orar o que a sua alma está pedindo. Porque a sua alma está pedindo para ela morrer. Mas você não vai orar isso. Você vai orar o que o seu espírito vai mandar. Porque o nosso espírito se conecta com Deus. Aí no espírito nós conseguimos orar o que a palavra de Deus fala. A gente consegue praticar, né, o que a palavra de Deus fala. A nossa alma não consegue, porque a nossa alma é onde estão alojadas as nossas emoções, as nossas crises, os nossos desejos. Então nela a gente não vai orar. Então, quando você compreender esse princípio, aí você vai conseguir praticar. Aí você vai, de fato, orar para Deus mandar um marido para ela bem bom, né? Para ela ser feliz sexualmente com o marido dela, para ela ser honrada como uma princesa, né? Assim, dessa forma, ela vai parar de ir atrás do marido dos outros. Dessa forma, ela vai parar de buscar o relacionamento dos outros. Nath, isso é muito louco. Gente, é muito louco. Por quê? Porque Deus nos chamou para viver a loucura do céu na terra. Deus não nos chamou para viver de acordo com a terra. Então, o que a gente precisa é compreender primeiro o princípio, para praticar o princípio a partir da obediência, né? E muitas coisas a gente vai fazer por obediência e não por vontade. Vocês concordam? Eu mesma. Todas as conquistas da minha vida, elas foram a partir da obediência e não da minha vontade. Porque vontade por vontade... Bota aqui, Leni. Ui. Porque vontade por vontade, muitas vezes a gente tem vontade de matar, né? Mas a gente não mata. Então a gente vive o princípio dessa forma. Vocês entenderam? Deixa eu mudar aqui minha mão no telefone. Gente, meu telefone estava descarregando. Eu tive que colocar aqui para carregar enquanto eu estou fazendo perguntas e respostas com vocês. Meu companheiro gosta de filmes eróticos às vezes. O que eu faço? Vamos lá. A Bíblia fala que o leito, né, da nossa casa, ele precisa ser sem mácula. E quando é que ele fala que deve ser sem mácula? Ele deve ser um lugar santo, né? Aí eu vou dizer pra vocês, gente, que eu sou uma pessoa muito estratégica, tá? Eu ajo sempre estrategicamente. Isso também é um princípio. Tanto que Deus, quando ia mandar os homens para a guerra, ele trazia estratégias. Quando Deus queria salvar a nação, ele mandou Esté estrategicamente jejuar, ficar linda, maravilhosa, para quando ela entrasse na presença do rei, o rei baixasse o cetro para ela morrer e a nação também morrer. Então, assim, eu entendo que tudo na nossa vida nós temos que ser estratégicas e intencionais. Porém, de forma santa, né? Do céu para a terra e não da terra para o céu. Então, o que é que eu faria, tá? Vou dizer para você o que é que eu faria. Se meu marido gostasse muito disso, primeira coisa que eu faria, de manhã cedo, quando eu acordasse, eu ia arrumar minha cama e orar sobre a minha cama. E dizer, Senhor, eu quero declarar que a minha cama é um leito sem mácula. E orar sobre a minha cama, e orar no travesseiro do meu marido, e ungir a porta da minha casa. Depois, o que é que eu ia fazer? Eu ia orar sobre a televisão. Gente. Ia pegar a televisão e ia orar. Ia declarar um bocado de coisa. Senhor, na hora que meu marido pensar em querer acessar a pornografia, que a televisão papoque, pô, que falte energia,
que o DVD não funcione, que a internet caia, que o Netflix bloqueie, sei lá, seja lá qual for o canal que você acesse. Deus, que estoure. Pronto, eu ia fazer logo assim. Por quê? Porque, gente, o que a gente precisa entender é assim, a gente precisa ser mais ousada nas nossas orações, sabe? A gente fica muito acuada com o pecado dos outros. Não, minha filha, na minha casa o que rege é o Espírito Santo. Na minha casa o que rege é a glória de Deus. Então, o que é que eu ia fazer? Eu ia declarar e determinar que na minha casa não fazia isso. Do mesmo jeito. Natália, meu marido, acessa no celular. Pega o celular dele, levanta para o Senhor. Gente, Deus, Jesus na terra, quais foram os milagres que Jesus fez na terra? Ele não multiplicou pão e peixe, gente. O que é que ele fez? Ele pegou o pão e o peixe, levantou e deu graças. Não foi assim? Eu levantava. Não tinha perigo, minha irmã. O telefone do meu marido tivesse pornografia, louvado seja o Senhor que não tem. Mas orei muito por isso. Levantava o telefone do meu marido e dizia assim, Senhor, eu te rendo graças pelo telefone do meu marido. Senhor, cria um sistema de bloqueio espiritual para toda vida que um inimigo de Satanás, o enviado do inferno, mandar uma pornografia pro meu marido, que cai na caixa de outra pessoa, mas não cai na caixa do meu marido. Bloqueia, Senhor. Faz essa pessoa esquecer meu marido antes de mandar mensagem para ele. Eu ia fazer isso. Senhor, o telefone do meu marido é santo. Senhor, o telefone do meu marido é consagrado ao Senhor. Não tem mais espaço para pornografia. Eu ia fazer isso. Entendeu? Nath, uma vez, não, até parar. Enquanto a coisa existisse no telefone do meu marido, eu ficava orando, até quebrar. Até não funcionar. Até o amigo dele lá, o enviado de Satanás, desistir de mandar coisa errada para ele. Então eu faria isso, entendeu? Nath, de qualquer forma, eu tô fazendo isso, mas quando eu entro no quarto, meu marido liga a pornografia. Minha filha, você fecha o olho, você fica sentada do lado dele, fazendo de conta que tá assistindo. Fecha o olho e fica aqui na mente. Senhor, eu repreendo esse inimigo. Deus, em nome de Jesus, eu não aceito essa pornografia. Só na mente, viu? Tu não vai ficar falando em voz alta, não. Na mente, orando. Se você fala em línguas, fica orando em línguas também, assim, bem baixinho. Fazendo de conta que você está assistindo, mas você não está assistindo, não. Você está conectado é com o céu. Você vai ver, minha irmã, que sem nem ver nem pra quê, ele vai parar de assistir e vai namorar com você e vai parar de acessar a pornografia. Então, essas são as armas que nós temos, entende? E às vezes a gente negligencia de usar essas armas, né? Então, o nosso papel, gente, é ser mais ousada, né? Ser mais intencional, né? A gente precisa, nós precisamos nos posicionar como mulheres de Deus, né? E a gente é toda hora acuada, toda hora o inimigo chega com pecado e a gente é que fica pedindo desculpa. Olha que doido isso, gente. Aí a gente é que fica depressiva, pra baixo, porque o meu marido tá em pecado, aí eu que fico pra baixo. Não, peraí. E onde é que tá o tamanho do teu Deus, gente? E cadê o Espírito Santo que auxilia a gente em todas as coisas? Então a gente precisa se posicionar nesse lugar, vocês entendem? Então, assim, eu entendo que é por aí, né? Eu faria dessa forma. Se faz sentido para vocês ou não, não sei. Vamos para mais uma pergunta. Uma pergunta de um homem. E nós, homens, que tivemos uma decepção, né? Como devemos agir quando ela voltar? Então, homens, compreendam que tudo que eu tenho falado aqui é um princípio. E princípio funciona para homem e para mulher. O mesmo princípio que eu falei para a mulher serve para o homem. Se o homem receber a mulher de volta que errou e ele não tiver espiritualmente fortalecido e emocionalmente curado, não vai funcionar. Esse casamento não vai subsistir. Essa é a verdade. Uma coisa que eu percebo, tá? Eu não sei se for o seu caso, mas uma coisa que eu percebo é assim. Normalmente, as mulheres, quando elas cometem o adultério, eu não sei se foi o seu caso, mas o que é que elas estão pedindo? Elas estão pedindo assim, por favor, eu preciso de um homem que cuide de mim, que seja o cabeça da nossa casa, que seja o protetor, que seja aquele que provê, que seja uma autoridade sobre a minha vida. Normalmente é isso que a mulher quer, tá? Se ela caiu no adultério, provavelmente
ela teve alguma falha dessa em casa e está procurando isso fora. É porque a mulher e o homem, eles traem por necessidades diferentes, entende? Obviamente que a gente entende que nós não estamos justificando o pecado, nós estamos explicando. Explicando. Eu não estou justificando, porque não existe justificativa para pecado. Mas eu estou explicando. Por que eu falo sempre isso, gente? Porque tem sempre uns mimimi depois que eu não tenho paciência, né? É igual quando eu falo para perdoar e o povo vem falar comigo, ai, quando a mulher tá apanhando em casa tem que perdoar. Gente, mas me dá uma preguiça, tamanho do mundo todinho. Não, você não tem que ficar com a pessoa, mas perdoar você tem. Porque o perdão é um princípio de tirar de você toda a sujeira que o outro colocou emocional para você ser livre das dores. Então, perdoar, você vai perdoar sempre. Permanecer no relacionamento é que você não vai, porque a sua vida está sofrendo risco de vida. Captou? Eu tenho que falar isso 287 mil vezes, mas o povo não entende. A gente desenha, a gente escreve, a gente fala, mas faz parte, né, gente? Faz parte. Você entendeu, meu amigo? Eu espero que eu tenha conseguido te explicar a respeito disso. Vamos lá, para mais uma pergunta. Ixi, não deu certo. Deixa eu ver aqui, gente, se eu acho uma pergunta bem legal. Essa é outra pergunta que eu recebo constantemente. Vou explicar para vocês. Tudo que eu estou explicando para vocês, gente, vocês perceberam que eu estou ensinando para vocês o princípio, né? O princípio. E aí, por trás do princípio, você vai orar, vai pedir resposta para Deus, vai entender se o que eu estou falando é verdade ou não é. Sabe o que acontece, gente? Eu vou falar outra coisa aqui para vocês. Todo mundo engole o que todo mundo fala, né? Uma pessoa na internet falou uma asneira, falou uma heresia, todo mundo engole. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Façam o seguinte, gastem menos tempo ouvindo as pessoas da internet e gastem mais tempo lendo a Bíblia. Sabe por quê? Porque aí vocês não vão ser enganados por heresias ou mentiras ou nada disso. Vocês entendem? E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eu posso falhar aqui várias vezes, tá? Eu posso ter uma ideia aqui, a minha alma pode falar, ao invés de ser a palavra de Deus. Então, assim, qual é o grande segredo, gente? É você ter conhecimento da palavra e você se relacionar com o Espírito para você filtrar o que você escuta, né? É uma coisa tão interessante, gente. Eu passo o dia todinho recebendo mensagem, as mulheres mandando mensagem para mim, do que outros pastores e outras lideranças falam a respeito de casamento. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Vocês têm a opção de escolher escutar quem vocês querem. E vocês têm a opção de acreditar no que vocês querem. Porque tem gente que prefere acreditar, inclusive, no que o homem fala e não no que a Bíblia fala. Então, é uma opção de vocês, né? Então, vamos lá. A pergunta é pecado ter relação sexual quando o pai vai visitar o filho? O casal está divorciado. Vamos lá, certo? Vou explicar para vocês desde o princípio tudo, né? Eu vou explicar um caso especificamente. O marido e a esposa se separam de corpos, certo? Porque o marido cometeu adultério, ou porque eles estão brigando muito, o marido sai de casa. Porém, eles são casados ainda. Eles permanecem casados. E o marido tá com a amante, certo? Tá se relacionando com a amante. Nath, eu posso ter relação sexual com meu marido? Você não só pode, quanto você deve. Por que que você deve? E aí eu vou explicar para vocês quais são os princípios que está por trás disso. Lá em Gênesis, a Bíblia fala assim: por isso deixará pai e mãe, se juntará com sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Partindo desse princípio,
é como se eu dissesse para vocês assim. Eu sempre faço essa aula ilustrando, né? É como se eu pegasse uma massinha de modelar azul e eu pegasse uma massinha de modelar rosa. Quando eu junto os dois, o que é que se torna? Roxo. Né? Quando eu junto o rosa com o azul, se torna roxo. O que é que significa? Que a partir de agora, quando Deus olha do céu para a terra, ele não vê mais duas pessoas. Ele vê agora uma só carne. Então, partindo desse princípio, por isso que a Bíblia fala, eu acho que é em Lucas. Gente, eu sei os versículos, mas eu sou ruim de decorar onde está escrito, que diz assim, quando Jesus é indagado a despeito disso, né, porque os fariseus começam a questionar Jesus a respeito da carta de divórcio, o que é que ele fala? Não era assim desde o princípio, né? Quando é que ele fala que é o princípio? Lá quando Deus constituiu a família. Quando foi que Deus constituiu a família? Lá em Adão e Eva. E lá ele estabeleceu um princípio. Deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. No princípio era assim. Então, partindo do princípio que vocês são um só, não deveria haver divórcio. Porque vocês se tornaram um bloco. Obrigada, gente. Vocês estão me ajudando aí. Vão colocando aí as passagens, que eu não sei decorado, não. Mas eu tenho tudo anotado nos meus cadernos, viu, gente? É porque eu tô aqui tomando um cafezinho conversando com vocês. Então, partindo desse princípio, vocês se tornaram uma só carne. Depois, o que Jesus fala a respeito do divórcio? Ele diz assim, não era assim desde o princípio. O que Deus uniu, não separe o homem. O que é que Deus está ensinando? Outro princípio. Então, se Deus uniu vocês, o que é que você deve lutar? Para você não separar, para que você viva o princípio do casamento. O casamento, gente, não é algo humano. O casamento, ele nasceu no céu, ele nasceu no coração de Deus. Por isso que muitos problemas dos casamentos, eles não devem ser resolvidos humanamente falando. Eles devem ser resolvidos espiritualmente falando, né? Então, por exemplo, o perdão ele é um princípio espiritual. Ele não é um princípio humano. Amar é um princípio espiritual, não é humano. Só que a gente traz todos esses conceitos espirituais para a nossa humanidade. E na nossa humanidade a gente não consegue viver. Por isso que a Bíblia fala, as coisas do espírito se discernem no espírito. E as coisas humanas na nossa humanidade. Então a gente precisa entender isso. Então que Deus uniu não separe o homem. Vocês são um só. Ele pertence a você e você pertence a ele. Nós estamos separados por causa do pecado. Posso ter relação? Ele te pertence. Ele é teu. Dentro desse contexto, a única pessoa que não poderia ter relação sexual era da amante com seu marido. E não você, né? Ela que deveria estar fora desse contexto. Ela que não poderia ter relação sexual. Ela que está em pecado tendo relação sexual com seu marido. Você entendeu? Outra coisa que eu quero dizer para vocês, gente, isso é um entendimento meu. Orem a despeito daquilo que eu vou explicar para vocês, tá? Nós que temos o conhecimento da palavra, essa palavra não é para uma pessoa que não tem conhecimento. Essa palavra é uma palavra para o povo de Deus. Deus, ele honra alianças, certo? Deus, ele honra alianças. De Gênesis a Apocalipse, o que ele mais prova é o valor da aliança. Tanto que ele honra gerações seguintes por causa de aliança que ele fez com o antepassado. Por isso que ele é um Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele abençoou Jacó a partir da aliança que ele fez com Abraão. Então ele é um Deus de aliança. Esse negócio que as pessoas ficam o tempo todo na internet dizendo assim, teu casamento não deu certo, separa, Deus tem outra pessoa para ti. Então Deus tem vários casamentos pra gente? É isso. Onde é que está isso escrito na Bíblia, gente? Deus tem outro homem para ti. Deus tem outra mulher para ti. Deus vai te dar outro casamento. Eu fico pensando assim, estranho. Porque é um pouco contraditório do que a palavra de Deus fala. Vocês entendem? Então, assim, outra coisa que eu quero dizer para vocês, gente. Nath, tá aqui outra pergunta que a outra pessoa fez. Nath, então nós devemos ficar num relacionamento abusivo?
Gente, nós estamos vivendo numa sociedade onde a modernidade fala que tudo é abusivo. Tudo é abusivo. Tudo é abusivo. Tudo é abusivo. Gente, nós crescemos a nossa vida inteira dentro de escola, brincando, falando um do outro. O pessoal fazia apelido com o meu nariz. E, gente, eu vivi muito bem com isso. O que é que eu entendo hoje de relacionamento abusivo, certo? Relacionamento abusivo é quando você está num relacionamento onde você está sofrendo risco de vida. Vida é emocional, vida é física, aí você está num relacionamento abusivo. Agora, porque o cara briga, vocês têm uma discussão e o cara não te pede desculpa, isso é um relacionamento abusivo? Gente, as pessoas estão tão fragilizadas nas suas identidades que tudo agora é abusivo. Tudo é abusivo. Tudo é abusivo. Então a gente precisa parar para analisar de verdade se nós estamos num relacionamento onde nós estamos sofrendo risco de vida. Vocês estão entendendo? Que é o que eu defendo. Se você está num relacionamento onde você está sofrendo risco de vida, saia dele agora. Busque ajuda agora. Risco de vida. Vocês estão entendendo? Não fique nesse relacionamento. Porém, tenha bom senso. Tenha bom senso. Porque se qualquer briga que você está tendo, você já acha que é um relacionamento abusivo e que você tem o direito de divorciar, eu quero te dizer que antes de você tomar essa decisão, o que você precisa é fortalecer a sua identidade. E fortalecer o seu relacionamento com Deus. Entendeu? É mais ou menos por aí que essa é a minha ideia. Nath, isso é uma verdade absoluta para a vida de todo mundo? Gente, óbvio que existem casos e casos. Nós precisamos, eu estou falando numa grande massa, né? Eu estou falando para 586 pessoas. Mas diante do que eu tenho como experiência de mentorar casais, de acompanhar, de aconselhar, de conhecer, entenda. Essa é a estatística, esse é o estudo e a percepção que eu tenho diante de tudo isso que eu tenho visto e vivido ao longo desses 10 anos. Beleza? Vamos lá para a próxima. Deixa eu descer aqui para ver se eu acho uma pergunta bem legal. Essa pergunta é uma pergunta que eu recebo constantemente e eu quero explicar para vocês a despeito disso. Nath, somos o segundo casamento dos dois. Não fomos o pivô do primeiro divórcio. Deus vai nos honrar? Vamos lá. Vamos entender as coisas, né? Como elas são. Primeira coisa que eu quero falar para você. Tudo que você pratica a partir do conhecimento tem outro peso. Começando por aí. Nath, quando eu separei, quando eu casei com meu marido, eu não tinha um conhecimento do segundo casamento, eu não tinha um conhecimento da palavra, eu não tinha um conhecimento do que Deus tinha como prioridade, como valor, eu não tinha um conhecimento. O que a Bíblia fala a respeito disso? A Bíblia fala que o seu tempo de ignorância não é levado em consideração. Ok? Partindo desse princípio. 2. Deus não vai te honrar. Porque não é de Deus honrar pessoas. Na verdade, é de Deus amar pessoas. Né? Deus, ele é amor. Então, quando você diz assim, Nath, Deus vai me honrar, na verdade você está querendo saber o seguinte, será que eu vou ser abençoada por Deus, por eu estar vivendo isso? Compreenda que Deus, ele é um Deus de amor. Ele prescruta o coração. Então, entendendo que Deus está olhando para o teu coração e ele vai discernir o que está aí dentro, ele vai dizer se de fato você está sendo congruente daquilo que você fala versus o que você vive, né? É outra coisa que a gente precisa entender. Terceira coisa que eu quero falar para você. Existe uma lei, gente, que ela é infalível, chama-se Lei da Semeadura. Entendendo que nós estamos vivendo a Lei da Semeadura, o que acontece? O que eu semeio, eu vou colher. Não tem jeito. Então,
ainda que você diga assim, Nath, que as pessoas me perguntam muito isso, Nath, a partir de agora, com o conhecimento que eu tenho, então é melhor separar e voltar com o meu ex-marido? É melhor eu restituir minha família? O Espírito Santo vai te conduzir à verdade e vai te conduzir ao que você tem que fazer. Não é a resposta da Nath, entendeu? Que vai... Peraí, gente, deixa eu só bloquear aqui. Pronto. Não é a resposta da Nath que vai trazer a verdade a respeito da sua vida. Então, o que eu quero que todo mundo entenda, por isso que eu falo para todo mundo, gente, vão ler Bíblia. Vocês querem tudo mastigado e vocês querem que a gente dê resposta para a vida de vocês a partir de um comentário que vocês fazem. Impossível. Outra coisa. Nath, ok, a gente está casado. O que é que você precisa entender? Tudo começa, gente, a Bíblia inteira, toda a vida que eu estudo a Bíblia, o que é que a gente precisa entender? Que toda vida que a gente conhece a verdade, existe um princípio por trás da verdade chamado arrependimento. Então, a partir do momento que você conhece a verdade, o que é que precisa ser gerado para você? Oh, Jesus amado, deixa eu bloquear esse indivíduo aqui, em nome de Jesus. Deus deixa uns inquilinos aqui na terra que só Deus na causa. Vamos lá. Então, o que é que você precisa fazer? A partir do momento que você conhece a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu conheci a verdade. Se eu entendo que a partir do conhecimento da verdade eu cometi erros que eu posso reparar, repare. Por que não? Né? Se eu cometi erros que não dá para eu reparar, mas eu me arrependi, vá diante de Deus e peça perdão. Né? Se arrependa, peça perdão. Gente, eu constantemente, eu entro aqui na presença aqui, eu entro na presença, não, eu tô na presença de Deus o tempo todo, mas eu entro aqui no meu momento de devocional e tem coisas que eu faço que eu digo assim, Senhor, me perdoa, porque como é que eu ainda tô cometendo determinados erros? Jesus amado, me perdoa, como é que eu ainda tô caindo nessa situação? E eu me arrependo dos meus erros. Vocês entendem? Então, o que é que acontece? Você precisa se arrepender, porque a partir do momento que você tem um conhecimento e você discerne que você errou, você se arrepende. Nath, vou permanecer casado no segundo casamento. Beleza. Tem um preço? Tem. Tem, gente. Tem um preço a se pagar. Vocês entendem? Então, assim, Nath, Deus vai me abençoar? Eu acredito que Deus pode te abençoar. Por quê? Porque Deus é amor, gente. E Deus não resiste a um coração quebrantado. Agora, existe um preço que vai se pagar? Existe. Não tem jeito. Se tem filho do segundo casamento, você vai ter que administrar os filhos, né? Porque, às vezes, eu estava contando pro Beto essa semana, né? Essa semana o Caio se comportou aqui de forma errada, não sei o quê, e o Beto foi brigar com ele. E quando o Beto foi brigar com ele, eu me segurei. Eu trinquei aqui os dentes, eu me segurei, porque dentro de mim a vontade era de voar no Beto e tirar o Caio da jogada. Por quê? Porque é mãe, é instinto de mãe. E aí eu meio que consegui, com tranquilidade, contornar a situação, tirar o Caio de cena, né? E depois eu fui conversar com o Beto. Dizer, olha, amor, quando você for chamar atenção, vai devagar, não precisa com tanta grosseria e tal e tal. E na hora me veio assim na cabeça, cara... Se com o Beto, que é o pai do meu filho, eu fiquei transtornada, como é que eu ia conseguir lidar se fosse um padrasto? Eu fiquei perguntando pra mim. Eu acho que eu não ia aceitar. Eu não sei, gente. Eu tô dizendo eu, né? Eu. E eu fui conversar com o Beto e fui pedir pra ele, pra ele ser mais tranquilo, porque eu não tinha gostado da forma que ele tinha ido educar o Caio. Então eu fiquei transtornada com o pai do meu filho chamando a atenção do meu filho. Eu fiquei imaginando, cara, como é que uma mulher consegue lidar com um padrasto querendo intervir? E vice-versa. E como é que um pai consegue lidar com uma madrasta querendo intervir? Não é fácil. Vocês entendem? Então existe um preço que se paga por um segundo casamento. Eu tô falando em relação aos filhos, mas tem muitas outras coisas, né? Tem sogra,
tem muitas outras coisas, né? Então, assim, existe um preço a se pagar. E que não é fácil, né, gente? Não é fácil. Então, por isso que eu falo muito para as pessoas. Quem tem o conhecimento e tem a possibilidade de restaurar os seus casamentos, que lute por isso. Porque, por incrível que pareça, parece ser uma dor, né? Principalmente quem sofre traição, parece ser uma dor insuportável, mas eu falo para as pessoas, eu vivi os dois lados, né? Eu vivi a traição, eu vivi o adultério, vivi o divórcio, e eu garanto para vocês, gente, que o preço do divórcio ele é mais alto. Ele é mais alto. É mais alto, tá? Gente, vamos para mais uma pergunta? Gente, isso é uma das coisas também que está acabando com o juízo de muitas mulheres. Eu acho que tem várias mulheres que estão vivendo essa situação. É assim, o cara sai de casa, trai a mulher e, para completar, a amante engravida. E agora, como lidar com essa situação? Gente, eu acho que quase toda semana eu respondo esse tipo de pergunta. Deixa eu falar para vocês o que é que eu entendo, tá? Eu não tenho propriedade para falar isso porque eu não vivi isso, né? Mas o que é que eu acredito que eu faria, tá? Tem gente que diz que não suporta, que não vai perdoar e que acabou, é o fim. Tudo bem. É uma opção, é uma decisão, não é sua. Eu, quando voltei para Brasília, que eu voltei o casamento com o Beto, eu me preparei emocionalmente e espiritualmente para, quando eu chegar aqui em Brasília, assumir um enteado, uma enteada. Essa é a verdade. Por quê? Porque quando eu estava separado do Beto, o Beto namorava com várias mulheres, estava saindo, estava na farra, e eu acreditava de verdade que quando eu chegasse aqui em Brasília, eu ia descobrir um filho do Beto fora do casamento. Então, o que é que eu trabalhei a minha mente? Eu trabalhei a minha mente na seguinte situação. Cara, se essa criança for gerada, é uma vida. Independente de como ela foi gerada. É uma vida. Ela foi gerada fora do casamento. Então ela já sofre, gente, uma maldição terrível na vida dela, né? Terrível. Ela vai ter, assim, já uma perseguição espiritual demoníaca terrível, né? A mãe, por sua vez, também já vai pagar um preço altíssimo. Porque um filho gerado fora do casamento, gente, é punk, né? Não dá para eu entrar nessa linha, porque a gente ia ficar aqui 10 horas estudando sobre isso. Mas essa criança já carrega essa maldição e essa mãe também. Porque imagina, essa mãe vai ter que ir atrás de pensão, essa mãe vai viver eternamente um problema, o filho dela não vai ser criado pelo pai, provavelmente. É muito complicado, sabe? Tipo assim, já é muita maldição na vida dessa criança e já é muita maldição na vida dessa mulher. E ela vai ter a colheita dela. Porque o pecado é dela, o pecado não é meu. Entende? E eu vim trabalhar na minha mente para ser o seguinte, para ser a pessoa mais neutra e sábia possível. Se eu decidir receber meu marido de volta, eu vou receber ele com ônus e bônus. Né? Eu vou receber ele de volta e sei que eu vou ter que aceitar essa situação. Nath, você é obrigada a conviver? Não. Você não é obrigada a conviver. De verdade, gente, você não é obrigada a conviver. Ah, Nath, onde é que está o perdão? Gente, o perdão é para mim. É para que eu não sofra com todas as emoções tóxicas que o outro trouxe sobre a minha vida. Então, eu vou perdoar. Vou perdoar. Vou ter que viver? Não, você não vai ter que conviver. Agora, você vai ter que entender que o seu... Oh, Jesus amado. Um bocado de criança entrando aqui. Ai, ai. Eu vou ter que conviver? Não, eu não vou ter que conviver.
Eu vou ter que perdoar? Sim, eu vou ter que perdoar. E eu vou ter que auxiliar o meu marido de forma sábia para que ele exerça como a lei manda. Ele vai ter que pagar pensão, ele vai ter que se relacionar com a criança o mínimo possível. Vai, não tem jeito, né? Mas eu vou ter que saber, eu vou ter que, se eu pudesse dizer para vocês, é assim, eu vou ter que ser adulta nessa relação, né? Eu vou ter que ser adulta. E eu vou ter que ter muita sabedoria. Gente, e isso, de verdade, você só vai conseguir, minha irmã, se você estiver cheia do Espírito Santo. Se você estiver muito firme com o Senhor, se você estiver, assim, se relacionando com Deus de forma tremenda, sabe? De forma que você vai ter sua identidade fortalecida em Deus, de forma que você vai estar cheia do amor de Deus, de forma que você vai ter a paz que excede todo entendimento. Então, assim, só vai ter essa forma. Do contrário, você não vai conseguir administrar isso. É muito complicado administrar isso, gente. Muito complicado. Não se iluda. Mas eu acredito de verdade que quando nós estamos em Cristo, tudo fica mais leve. Tanto que ele fala, venha para mim. Se você está carregando um fardo muito pesado, vem para mim. Né? Eu troco o meu fardo com o teu. O meu fardo é leve, é suave. Então, nele, nós conseguimos administrar tudo isso. Beleza? Combinado? Gente, vou parando por aqui. Já estou com 1 hora, né? Que estou aqui com vocês. Beleza, gente? Então é isso. Eu acredito de verdade que nós podemos, sim, reverter muitas situações do nosso casamento a partir do momento que a gente começa a olhar para o nosso casamento por uma ótica espiritual e não humana, né? E nós só conseguimos olhar para o nosso casamento a partir de uma ótica espiritual e não humana se a gente se relaciona com Deus dessa forma, né? Se a gente é cheia de Deus, se a gente está cheio do Espírito Santo, a gente consegue se relacionar com Ele dessa forma. Tá bom? Essa live vai ficar gravada, compartilha aí com um monte de gente, convida um monte de gente para estar conosco, caminhando nessa jornada, né? Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada por estar comigo mais uma tarde. Quinta-feira, às 10 da noite, nós temos Momento Verdade com a Nath. Eu espero vocês lá. Vai ser um momento bem especial, tá? Um beijo, Deus abençoe e até quinta. Tchau.